Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui reunidos na casa do nosso querido irmão Clarencio para darmos uma sequência de estudos do Livro dos Espíritos. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, nós vamos iniciar lendo uma página de Joana de Ângelos, que chama Vícios e Paixões, do livro Lições para a Felicidade, com psicografia de Divaldo Franco. E aí Joana nos diz assim: as paixões em si mesmas são neutras, porque procedem das heranças atávicas. O uso que se lhes dá é que responde pelas consequências felizes ou destrutivas de que se revestem. Ninguém pode viver sem as paixões que lhe constituem parte do ser que é, em trânsito para a realidade espiritual. Enquanto viceja a carne, ei-las impulsionando numa como noutra direção, dignificante ou perturbadora, conforme a sua estrutura emocional. A cada um, portanto, cabe o dever de as bem conduzir, assim adquirindo autocontrole e conseguindo as metas dignificantes a que se propõe. Os vícios, por sua vez, são os devastadores efeitos das paixões que se enraizam em forma de hábitos de qualidade inferior, responsáveis pelos desastres morais e emocionais que trucidam as criaturas imprevidentes que se lhes vinculam sem qualquer esforço para a sua libertação. Apresentam-se disfarçados ou desvelados, de forma que se impregnam em a natureza humana, transformando-se em verdadeiros verdugos portadores de inclemência e perversidade. Aturdem, enfermam, enfraquecem, desarticulam a vontade e terminam por infelicitar, sem qualquer compaixão, o seu próprio mantenedor. Depois, espraiam-se, contaminando outros desavisados, que se deixam enganar com as suas falsas promessas de alegria e de bem-estar, de euforia e de poder, que logo se convertem em decepção e fuga para novos tentames em escala ascendente e volumosa até a consumpção da sua vítima. Concomitantemente, os viciados perturbam a ordem social por desejarem impor-se ou para manterem as suas necessidades mórbidas, tornam-se sicários de outras vidas ou sendo por si mesmos vitimados. Com essa imperfeição moral, que resulta da falta de esforço para libertar-se dos estágios primários pelos quais transitou, o espírito que se deixa vencer pelos vícios permanece em atraso no curso da evolução, tornando-se elemento pernicioso para a sociedade, que passa a vê-lo como inimigo do progresso, credor de penas que se lhe devem impor, a fim de serem evitados danos aos demais membros, tanto quanto a si mesmo. Os vícios são cruéis mecanismos emocionais a que o ser se adapta, permitindo-se-lhes a vigência e soberania na paisagem das emoções. As paixões, dessa forma, podem ser alavancas direcionadas para o desenvolvimento cultural, emocional, social e espiritual da humanidade, assim como os vícios mórbidos e devastadores deverão ser convertidos em sentimentos de autocompaixão, de amor e de caridade para com todas as demais criaturas. Joana de Ângeles. Agora nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir que Ele chegue até junto de nós, que Jesus se faça presente em nossos corações, acalmando as nossas mentes de tudo o que há ao nosso redor, para que possamos assim, Senhor, estarmos ligados a Ti, ligados ao Teu amor, ligados à Tua misericordiosa luz, para que possamos, Senhor, refletirmos acerca desses ensinamentos trazidos pelo Teu Evangelho de amor. Assim, querido Mestre, que possa ser em Teu nome
que possa ser em nome de Clarencio, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que de nossa parte possamos considerar iniciado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, o estudo de hoje, então, é do Livro dos Espíritos, como nós falamos. Hoje são as questões de 907 a 912, que nós vamos falar sobre as paixões. Mas antes de entrar nas paixões propriamente dita, nós vamos lembrar como que se dá a nossa chegada nesse plano. Quando a gente reencarna como bebê, como que nós vamos conseguir progredir? Nós vamos precisar, estamos num corpo físico, então nós vamos precisar do alimento para esse corpo físico, para ele poder evoluir. Então, nascemos apenas com uma coisa, com instinto de sugar. Com esse instinto de sugar, o bebê consegue se alimentar. E com isso, o bebê vai, aos poucos, ele vai se alimentando e vai crescendo. E esse instinto, nós sabemos que ele faz parte do ser. Ele vem justamente para que possamos trabalhar esse nosso corpo. Então, nós temos vários instintos, que são esses mecanismos do nosso organismo. Então, por exemplo, nós temos o instinto de, chegou uma luz muito forte, a gente fecha o olho. Vamos botar a mão em alguma coisa que está muito quente, rapidamente retiramos a mão. A gente não pensa o que está fazendo. Estou retirando a mão porque está quente. Não, é instinto. Você retira a mão porque está quente. Então, a gente chama esse movimento de instinto. Mas, na Gênese, é bem interessante que tem um exemplo de um instinto aonde vem acompanhado já o uso da inteligência, já o uso da reflexão. E ela traz, na Gênese, traz o seguinte exemplo, o andar. Quando nós andamos na rua, nós botamos um pé, outro pé, outro pé, é totalmente automático e nós não paramos para pensar. Mas a partir do momento que você pensa em correr, você já pensa, já para, já reflete, já impõe alguma outra coisa a mais para você fazer o movimento se acelerar. É essa a pequena diferença que há quando você já começa a colocar a inteligência, uma outra observação, uma outra atenção para esse teu instinto, para esse teu mecanismo que acompanha o teu organismo. Mas daí, com as necessidades todas do corpo, vão nascendo as paixões. Você vai começando a desenvolver o gostar de. E a paixão é o gostar de, só que com muito mais vontade, vamos dizer assim. De acordo com Aurélio, a paixão é um sentimento de apego levado a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Então, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Você fica tão envolvido com aquilo que passa, é maior do que a tua razão, aquela paixão. E essa é interessante, né, verificar isso, porque o homem em si, ele já entende que a paixão denota inferioridade. Porque quando fala assim, estou louco de paixão, estou cego de paixão, aí o homem já entende como se fosse a inferioridade, ligado a uma inferioridade. Mas Kardec já entende diferente. Kardec entende que a paixão é um sentimento que é realmente um gostar muito grande, mas que ele é bom, ele é para o bem, mas é distorcido pelo homem, pelo livre-arbítrio do homem. O homem acaba distorcendo essa paixão
poderia evoluir para o bem, para uma boa resolução, para um bom uso. Mas quando a gente volta aqui para a questão, vamos agora nas questões do estudo de hoje. A 907, Kardec pergunta assim para os espíritos: já que o princípio das paixões está na natureza, será ele mal em si mesmo? E a resposta dos espíritos é assim: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade. Então, aquele excesso que você usa naquele teu gostar, naquele despertar para aquela situação, para aquilo que você está gostando, admirando, esse acréscimo é pela tua vontade. E diferente do instinto, porque o instinto, aos poucos, ele vai terminando, porque a partir do momento que você começa a raciocinar, você já começa a escolher as coisas que você vai ter para você, o que você vai alcançar. Diferente do instinto, que ele vai se aniquilando aos poucos, você, com a paixão, quem tem que tirar a paixão, esse excesso que a tua vontade é que está botando, né, com esse teu livre-arbítrio, quem tem que tirar é você. Então, essa é uma das diferenças entre essas duas situações. Porque você que vai ter que ter a força de vontade de lutar contra aquela paixão, se ela estiver te dominando, se ela estiver indo além do que é permitido. Porque se você não prestar atenção, aí ela vai embora. E ela vai fazendo o que com você? Ela vai te dominando. E é isso que a gente tem que impedir. Mas é como? Através da nossa vontade. Aí já chega num ponto em que depende da gente. Por isso é que a resposta dos espíritos é dessa maneira. Então, nós vamos aqui ver uma mensagem de Emmanuel do livro Rumo Certo, que chama Decisão e Vontade. Exatamente essa vontade. Nós vamos ver como Emmanuel traz isso para nós, como que a gente pode trabalhar essa vontade para poder equilibrar essas paixões. Então, Emmanuel nos diz assim: as criaturas, é do livro Rumo Certo, né? Com psicografia de Chico Xavier. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã, mas acabam indecisas à noite. Então, a gente já vê aí que a gente já passa ao domínio das forças negativas sem perceber. Mais importante ainda é a gente ver que, como ele fala, elas entram na instabilidade moral. Então, sem perceber. Mas nós sabemos que nós podemos nos segurar, nós podemos tratar essa instabilidade, não permitindo que a gente se acomode nela, que a gente chegue a ela, né? Que ela chegue, aliás, em nós, e que principalmente que a gente não dê vazão a essa instabilidade que chega. Então ele fala assim: e sabem que é preciso servir para se renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. É o ficar aguardando acontecer as coisas, é o ficar acomodado. Então não percebe que está sendo manipulado naquele momento por aquelas forças que não estão fazendo o bem para si. Então, como ele fala aqui, é preciso servir para se renovar. Você precisa fazer algum movimento para se renovar. Senão, você passa aos domínios das forças negativas sem perceber. Então, aqueles momentos que a gente pega aquela irritabilidade, que a gente entra no desequilíbrio sem perceber. E não estamos percebendo e estamos mudando de frequência. Então, ele diz ainda mais assim: ouvem preleções edificantes ou mergulham-se na assimilação
de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte. Mas passada a emoção, volvem a estaca zero, a maneira de viajante, que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Aí a gente se propõe, não, eu não vou ficar assim, eu vou sair dessa situação que eu estou, dessa instabilidade que eu estou, eu vou sair. Como que eu vou sair? Mas eu tenho vários livros, eu tenho várias coisas que eu posso fazer, mas, como ele diz aqui, você promete heroísmo para o dia seguinte. A partir de amanhã eu vou ficar melhor, porque eu vou começar a escutar essas palestras, eu vou começar a prestar mais atenção e me tornar mais equilibrada. Vou prestar atenção para que essas forças negativas não fiquem aqui em mim e não façam daqui o seu domínio, não me dominem. Mas o que acontece? Passada a emoção daquele momento, você estava envolvida, querendo sair daquela situação que estava te colocando fragilizada, você, quando passa aquele momento, esqueceu tudo, acabou, volta a estaca zero, como ele está dizendo aqui. Então, Emmanuel traz mais para a gente aqui. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. E aí a gente vê da importância que a gente tem que fazer a partir do momento que eu decido. Então, se eu decidi, eu não tinha decidido, a partir de amanhã eu vou começar a ler mais livros, vou começar a fazer mais preces, não vou me permitir que caia essa minha vibração. Eu fiz essa promessa para mim mesmo, mas eu tenho que ter vontade. Eu já tomei essa decisão, eu tenho que ter vontade para fazer isso. E é exatamente o título dessa mensagem, por isso é que nós trouxemos essa mensagem. Emmanuel veio para nós para falar sobre isso. Não basta ter a decisão, preciso também ter a vontade. E no 908, ainda continuando o nosso estudo, então, como definir o limite onde as paixões deixam de ser boas ou más? Porque Kardec não falou para nós que as paixões são boas, vieram para o bem, mas o homem é que contorce, é que faz esse desequilíbrio por conta do seu livre-arbítrio, por conta desses excessos. E aí os espíritos respondem para Kardec para essa pergunta: reconhecei que uma paixão se torna perniciosa desde o momento em que deixais de poder governá-la. Então, a partir do momento que você não consegue mais tomar conta daquela situação, ela que está te dominando, então, a partir daí, ela já não vai ser mais boa. A partir daí, você já vai ter que começar a ter controle sobre isso. Você já está, aliás, você já está perdendo esse controle. Fique atento, porque nesse momento você percebe que as coisas estão entrando já num descontrole. Por isso, aqui você define o limite. Então, ela está deixando, essa paixão está deixando de ser boa para ser má. Você está vendo exatamente aquele limite. Na 909, Kardec pergunta assim para os espíritos: o homem poderia sempre vencer os seus maus pendores através dos seus esforços? O que a gente tem visto até agora? Exatamente isso. O homem pode sim dominar essas más tendências através dos seus esforços. Como disse Emmanuel ali para nós, decisão com vontade. Vamos decidir que vamos realmente enfrentar isso, não vamos permitir que esse mal-estar, que esse desequilíbrio se apodere de nós, vamos usar a nossa vontade. Então, são os nossos esforços. E os espíritos até respondem assim, sim, e algumas vezes, através de pequenos esforços, é a vontade que lhe falta. Então, é a vontade que falta. Mas a gente sabe que quando a gente já está sem força, que quando a gente não tem mais força para lutar
contra essas situações, nós temos as ferramentas, os instrumentos que Deus nos deu. E uma delas é a prece. E eu acho interessante que às vezes você está tão assim, se sentindo muito no desequilíbrio, você não consegue nem formular uma prece, mas o que sair do seu coração naquele momento é muito válido. Então, todo pensamento que a gente consiga elevar o pensamento a Deus, se não conseguir, começa a fazer uma prece, dessas preces que você já conheça, já esteja habituado a fazer, que imediatamente você consegue essa ligação. É um automático, e isso vai fazer com que você readquira aquele teu equilíbrio. A 910, Kardec pergunta para os espíritos assim: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? É mais ou menos o que a gente estava falando na pergunta anterior, porque quando a gente faz essa prece, a quem que a gente está pedindo ajuda? Aos espíritos superiores, a Jesus, a Deus. Estamos encaminhando os nossos pensamentos para esse pedido de socorro. Aí os espíritos respondem para ele: se ele reza a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, certamente os bons espíritos virão em seu auxílio, pois essa é a missão deles. Então a gente não tem que esquecer nem por um momento que os espíritos têm por missão, os espíritos anjos guardiães, de ficarem conosco aqui, de nos auxiliarem. Então, quando a gente recorre a eles, eles prontamente vêm atender. Então, é uma questão da gente ter essa vontade firme de lembrar. Não podemos esquecer nunca que estamos amparados. Não podemos esquecer nunca que nunca estamos sozinhos. Estamos sempre acompanhados, e acompanhados desses espíritos amigos que eles estão torcendo pela nossa vitória. E a 911 pergunta assim: então não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Existe? Não, olha a resposta dos espíritos. Há muitas pessoas que dizem: eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito contentes de que tal não aconteça. É a falta de vontade que está imperando aí. A gente não está usando aquela ajuda que está ali à nossa disposição. E a 912, para encerrar essa leitura aqui, Kardec pergunta assim: qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? É praticando a abnegação, é percebendo que realmente nós estamos ali, nós podemos ser ajudados, mas nós temos que fazer a nossa parte. E nesse de nós fazermos a nossa parte, a gente fica pensando assim: mas é difícil fazer minha parte, porque está tudo muito fácil de falar assim, porque estão falando de coisas boas, de coisas leves do plano espiritual, mas eu estou aqui, rodeado por todas essas situações desse plano aqui, encarnada nesse plano material, e fica difícil para mim. Como que eu vou agir diante dessas situações todas que acontecem à minha volta, dessa maneira tão sublime como os espíritos vêm trazendo? Aí a gente vai recorrer ainda a Kardec, mas no Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 10, que chama o homem no mundo, exatamente uma orientação de como a gente aqui, como encarnado, a gente vai poder agir. Então é essa orientação que ele traz para nós, os espíritos trazem para nós. E é um espírito protetor que traz toda essa orientação em Bordeaux, em 1863. Ele nos diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações.
Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar para produzir frutos de caridade e justiça. Então, é como, traduzindo esse primeiro trecho, é como se dissesse assim: faça a sua parte. Você está no mundo, sim, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que contribuir. Então, você não pode, para começar, permitir esses pensamentos fúteis, esses pensamentos, como ele fala aqui, mundano. É claro que nós estamos aqui na Terra, não é isso, é a gente saber dividir as coisas, mas há pensamentos que vão nos prender mais à inferioridade, e não é isso que nós estamos querendo. Então nós temos que começar a trabalhar o nosso espírito a todos os momentos já, desde sempre, para que a gente consiga ficar numa harmonização um pouquinho mais elevada, numa vibração mais elevada, para que aconteça o que está falando aqui. Os espíritos amigos venham e consigam lançar na gente essas sementes, trabalharem junto com a gente. Mas aí nós estamos fazendo a nossa parte, a nossa contribuição. É isso que está dizendo nesse item 10. Aí ele continua assim: vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Não está pedindo em nenhum momento para viver fora daqui, é viver com os homens da época, mas sabendo. Então, sabendo como viver, sacrificando-se às necessidades, às frivolidades diárias. Ou seja, saber como viver no equilíbrio, não permitindo que essas paixões se exacerbem de maneira que nos retirem o equilíbrio, principalmente isso. E ele continua assim: sede alegres. Você vê o que ele fala para nós: sede alegres, contentes, mas com a alegria que a consciência limpa proporciona. Então, nem por um momento ele fala: não, fique triste eternamente num cantinho. Não, nada disso. Sede alegres, sede felizes. Então, ele vem dizendo, não vou ler o resto porque é grande, mas fica como um trabalhinho de casa, como uma orientação, para que a gente acabe de ler, para ver todas essa ajuda que esse espírito protetor traz para nós, essas orientações, porque eles não esquecem que nós estamos aqui no mundo, que nós estamos aqui precisando dessas orientações para vivermos bem, para vivermos em tranquilidade, para não permitirmos que haja esse descontrole nosso. E para encerrar, nós vamos trazer o Dr. Bezerra, uma passagem do Dr. Bezerra, que ele traz uma palavra de conforto para nós, através da psicofonia do Divaldo, que foi dita na 59ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, em 2012. É um trechinho mínimo que ele diz assim: cabe-nos não desanimar, prosseguir com o espírito voltado para o bem, de tal forma que as paixões primitivas cedam lugar às peregrinas virtudes descendentes do amor. É fazer substituição, que na verdade nós queremos desenvolver as nossas virtudes para nossa evolução, para nos melhorarmos, para continuarmos nesse nosso progresso aqui na Terra, que estamos, principalmente nesse momento em que estamos, é preciso que haja bastante tranquilidade nos nossos proceder e que, principalmente, sigamos as orientações desses amigos espirituais que sempre vêm, que sempre nos amparam, que estão sempre dispostos a nos auxiliar.
E assim, nesse momento, nós vamos encerrando o nosso estudo e vamos fazer, então, a nossa prece de agradecimento a Deus. Querido Mestre Jesus, querido Deus, é com muita alegria em nossos corações que estamos nesse momento te dizendo muito obrigada. Obrigada pelas reflexões, obrigada pelo estudo, obrigado, Senhor, porque sempre nos sentimos assim, abraçados, envolvidos pelo teu amor, sustentados, Senhor, por esse teu carinhoso abraço. Assim, querido Mestre, permita que possamos, nesse momento, considerar encerrado esse estudo da noite de hoje. Em teu nome, em nome do nosso irmão Clarencio, mas acima de tudo, em nome de Deus. Graças a Deus.